Você está cansado e oprimido, se encontra sem força e destruído. Não desanime se você está sofrendo, vou te falar. Boa tarde, Juventude do Brasil. Nós estamos aqui com uma jovem, a Evelyn, e ela vai contar para nós um pouco da experiência de vida dela, um pouco do testemunho dela antes e depois ela ter conhecido a Força Jovem. Tudo bom, Evelyn? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem hoje. Tá bem? Sim. Então, Evelyn, antes de você conhecer a Força Jovem, conta um pouco para nós como era a tua vida. Bom, com os meus 9 anos, eu comecei a namorar, né, devido aos meus pais terem se separado muito cedo. Eu comecei já a sofrer, a querer preencher o meu vazio, né? Então eu procurava sempre em guris, em homens, em geral, né? Procurando preencher o meu vazio do coração, que é o sentimento, né? Então, com 9 anos eu comecei já a namorar. E depois dos meus 9 anos, com 13 anos eu comecei a fumar, né? Cigarro. Aí depois, com meus 14 anos, eu casei. Eu me juntei com um rapaz, né? E a gente morava dentro da casa da minha mãe. E eram muitas brigas, assim, muitas brigas mesmo. E a gente ficou 1 ano e meio, até que durou bastante. Mas pra mim foi Você muito não triste. tinha paz dentro da sua casa, na sua família, na sua vida, dentro de você. O que você sentia naquela época? Como era a Evelyn naquela época, dentro de você? Eu senti um vazio muito grande. Eu era sempre aquela pessoa amargurada, sempre sentimental. Quando eu tava, às vezes, em casa sozinha, eu ia lá no serviço dele incomodar ele, sabe? Porque eu queria preencher aquele vazio, eu queria carinho, eu queria atenção, que é isso que o jovem quer, né? Hoje em dia, quer a atenção de alguém, quer uma pessoa do lado, né? Pra amar, pra escutar, né? Então, aí eu comecei a ir pras festas, comecei a fumar, comecei a beber, né? Comecei a usar maconha. Você chegou a usar droga nessa época? Sim. Depois que eu me separei, eu comecei a usar maconha, né? Eu ia pra praia e eu fumava maconha todo dia. Era maconha com cigarro. E aí depois, aos meus 16 anos, ocorreu um fato dentro da minha casa, né? Que a minha mãe me deixou com uma mágoa no coração. Meu padrasto, ele abusou da minha irmã. Então eu fiquei com mágoa da minha mãe. E daí eu queria procurar alguém pra me ir embora de casa. Porque eu não queria mais ficar ali. Eu queria me despojar daquela família. Então eu saí e fui procurar. E quando eu achei que era um príncipe encantado. Eu achei que era um homem legal, né? Eu achei que era um homem que eu precisava. Naqueles primeiros dias foi tudo bacana, foi tudo legal. Assim, no começo é tudo um mar de rosas, né? Como a gente fala na juventude de hoje. E a gente começou a namorar. Aí depois de 2 semanas eu fui morar com ele, né? Cedo, fui morar com ele. E começaram as brigas, assim, do nada. Eu tinha uma casa, mas olha, eu não tinha luz, né? Às vezes eu passava fome. Por quê? Porque ele era drogado. E ele pegava o meu dinheiro muitas das vezes, né? Da tinta do meu cabelo, às vezes. Você quer dizer então que tinha um trauma que você tinha dentro da sua casa, você achou que um casamento tiraria você daquela vida de felicidade. Você achou que um casamento naquela sua idade iria resolver o seu problema, é isso? Exatamente. E foi isso que aconteceu? Não, né? Aquele vazio parece que aumentou muito mais, né? Porque o amor do mundo, ele traz mais vazio ainda. Quanto mais a gente procura, assim, se preencher, pior é. Você, Evelyn, desde essa época em que você era casada, você pode dizer que você teve momentos de felicidade em algum momento dessa época em que você viveu? Você pode dizer que você teve um momento de felicidade? Não, nenhum. Eu sempre procurei, né, a felicidade. Sempre uma pessoa assim que tentava, né, planejar, sempre tentava ser feliz e nunca consegui. Eu achava mais vazio ainda. Depois que
cabeça enquanto muitas drogas, para tentar preencher um vazio, para tentar resolver um problema que você não sabia de que maneira. Era isso? Exatamente. Eu não tinha direção, eu não tinha visão no meu futuro, eu não sabia o que eu queria pra mim. Às vezes eu sabia, às vezes tinha uma coisa que parece que tirava aquilo de dentro de mim, sabe? E eu não conseguia ir pra frente. Não conseguia ir pra frente. Não tinha forças nem para planejar e nem para executar um planejamento para ter uma vida, um futuro próspero, para ter um futuro de visão. Você não tinha isso? Não. Eu até pensava, sabe? Poxa, eu quero estudar, eu quero terminar os meus estudos, eu quero fazer faculdade, mas eu nunca consegui isso. Por enquanto, né? Nunca consegui isso. Nunca consegui preencher esse vazio. E a Evelyn, antes de conhecer a Força Jovem, era assim, uma Evelyn triste, uma Evelyn problemática, uma Evelyn sem visão de futuro. E a Evelyn hoje, depois que você veio até a Força Jovem, que você conheceu o trabalho da Força Jovem, como é que é a Evelyn de agora? Eu quero dizer assim que eu posso dizer que hoje a minha vida foi totalmente transformada. Eu não realizei ainda todos os meus sonhos. Por quê? Porque Deus não tem limite de realizar os sonhos dele na nossa vida. Então, depois que eu conheci o Força Jovem, depois que eu conheci o Senhor Jesus, a minha vida mudou, aquele vazio saiu, aquela vontade de fumar, de beber, de encontrar a pessoa certa, sempre querendo encontrar a pessoa certa, saiu. Tudo aquilo saiu naturalmente de dentro de mim depois que eu me entreguei de fato para Deus. Depois que eu entreguei totalmente a minha vida para Jesus, isso tudo saiu de dentro de mim. E entrou o Espírito Santo, que preencheu todo esse vazio que eu tinha na alma e no coração. E hoje eu posso dizer que eu encontrei a minha verdadeira felicidade. Você precisa hoje usar droga, Evelyn? Não preciso. Você precisa procurar a felicidade em diversos parceiros? Não. Você precisa de algo mais para te preencher? Você precisa de buscar no mundo solução para os seus problemas hoje? Hoje não. Não preciso mais do mundo, porque eu tenho um mais forte que o mundo. Eu acredito. Então você, jovem, se você se identificou com o testemunho da Evelyn, não perca tempo. Procure hoje, perto da sua casa, a Força Jovem. Aí no seu bairro, na sua cidade, procura a Força Jovem. Aqui embaixo está aparecendo agora o site. Entra aí, se loga nesse site e procure informações. Nós estamos aqui para te ajudar. Obrigado, Evelyn. Tão perto de você, é só abrir o coração, deixe invadir o seu amor, mas ele está. Existe alguém que quer mudar sua vida, e se você deixar, ele pode transformar. Você não percebe que ele tem muito poder e vai te ajudar. Ele está tão perto de você, é só abrir o coração, deixe invadir o seu amor, pois